Tamar, você tem um fã-clube, os Torturadas, aliás, nascido aqui em Brasília, descobri recentemente. Seus lançamentos têm filas de centenas de leitores. Você é querendo ou não, você é um fenômeno pop da literatura. Você percebe que isso incomoda a parte da crítica literária? Eu percebi, Guilherme, ao longo do tempo, claro, eu sou muito, eu me considero um neófito ainda, né? Porque Torturado Torturado foi publicado há 4 anos, aqui no Brasil, vai fazer em agosto, foi publicado há 4 anos. E de lá para cá eu tenho conhecido as pessoas, eu tenho entendido um pouco desse meio literário. E estar nesse lugar, eu tenho percebido que é um meio que não é muito diferente da sociedade brasileira. Há um espaço de privilégios neste lugar, há racismo nesse lugar, e eu nunca me senti tão vulnerável como agora. Assim, parece que meu corpo se tornou alvo de tudo, de muita coisa que tem acontecido. Uma coisa me faz pensar Você fala agora, nesse momento específico de lançamento do Salvar o Fogo? Eu acho que é. Talvez as pessoas talvez tenham desacreditado que eu fosse escrever uma outra história, né? Que o livro fosse conseguir, teve uma pré-venda expressiva, por onde eu passo sempre tem muitos leitores. Eu acho que isso nunca conciliar. O Jorge Amado passou um pouco por isso, mas no caso do Jorge não existia a possibilidade de ser racismo, até porque ele era um homem branco. Mas ainda assim, como escritor popular, eu acho que ele enfrentou muito isso, porque há uma ideia de que da crítica, de que aquilo que é popular, que aquilo que pode se tornar parte da cultura de massa, não tem qualidade literária, não é literário. Então, mas não é só, acho que essa parte não pertence só à crítica. Eu estou falando do meio como um todo. Estou falando das editoras, eu estou falando dos prêmios literários, né? Se a gente for pensar, por exemplo, eu digo para Ana Maria Gonçalves, e eu não digo isso sozinho, porque os leitores dizem a mesma coisa, ela escreveu o romance mais importante do Brasil no século XXI. E foi um romance que passou em branco pelos prêmios literários. Isso mostra muito... Literalmente passou em branco. Nem indicado foi. E ganhou um prêmio depois em Cuba, o prêmio Casa de las Américas, que é para todo o continente América Latina, né? Ou seja, isso mostra muito de como esse meio né? De como esse meio editorial é. E ainda penso que hoje há publicações nesse sentido, porque talvez as editoras tenham encontrado um filão. Essas pessoas que a gente falou agora há pouco, que têm deixado a universidade, que têm acessado outros espaços, são pessoas que fazem a economia circular também, o dinheiro circular. E há uma demanda por representatividade, por leituras de sua história, por leituras sobre os temas que afetam sua vida, né? sua história e trajetória. As editoras descobriram isso. Creio até que deve haver caso daqueles que publicam, não é o meu caso, que eu acho que o meu editor acredita profundamente nessas histórias, nessa narrativa, mesmo não ocupando esse lugar. Mas eu acho que há o caso de editoras até que publicam sem acreditar naquilo que estão publicando, só para ter essa diversidade no seu catálogo. E porque vende também. E porque vende, ou seja, mas não acreditam naquilo. Ou seja, é um meio ainda que não é muito diferente da nossa sociedade, é um meio que ainda espelha toda essa desigualdade, todo esse racismo que ainda precisa ser superado no Brasil, né? Mas eu sou otimista, eu acho que a gente caminha nesse sentido. Às vezes eu acordo desesperançoso, mas no saldo total, eu sempre acho que estamos falando sobre isso hoje, para que a próxima geração, as gerações seguintes, já não precisem falar mais sobre isso, que elas já possam, de fato, seguir suas vidas sem precisar tocar em temas que são, às vezes, tão dolorosos para a gente, né? Quando você fala do racismo no meio literário, você citou aí prêmios, você citou editoras, a crítica, né, que eu tinha perguntado, mas você percebe também entre escritores? Eu acho que há também. Não é muito difícil, não é diferente do que há no nosso mundo. Numa empresa, eu fico pensando, né? Quem ocupa determinados lugares numa empresa? Numa editora, há editores negros,
há editores, né, que numa empresa de jornal, né, quantos repórteres, jornalistas negros temos, né? Numa emissora de TV, eu penso a mesma coisa. Acho que não é muito diferente. E aí acho que há um certo ressentimento, porque pessoas brancas sempre escreveram sobre suas histórias, sobre suas narrativas. Às vezes se orgulham do nome que carregam, da família, das origens, das suas origens, de onde vieram. E escrevem sobre tudo isso. E nunca essa escrita foi tida como identitarista. E todos esses atributos que eu disse para você são atributos, no fundo, identitários, porque você está ali reverberando as suas convicções, o lugar de onde você veio, as suas origens. Quando a gente faz isso, tudo isso, a gente é taxado de identitarista, de maniqueísta. Ou seja, há um ressentimento neste lugar. Como se o pacto da né? branquitude não fosse identitarista também. Exatamente, né? Então, não vamos falar sobre isso. Não há racismo no meio literário. Há um movimento nesse sentido, né? De deslegitimar. Mas eu vejo também que cada vez mais as editoras vão ter que estar preparadas para isso. Elas precisam, não só as editoras, né, os prêmios literários, as feiras literárias, elas precisam se diversificar para não serem lidas e taxadas como reproduzindo esse racismo que é tão nocivo à nossa sociedade, né? Então, você, Guilherme, eu fico imaginando, você num debate, se você fala olhando nos olhos do seu interlocutor, você vai ser vão dizer, olha, como o Guilherme é assertivo. Se é o Itamar fazendo isso, ou se é o Jefferson fazendo isso, vão dizer, olha como ele é arrogante, né? Isso é muito... existe um racismo sutil, além de todo o declarado que existe, né? Que é muito mais brutal, mas existe esse sutil que permeia a nossa vida e não pode ser desconsiderado, né? A gente precisa realmente desconstruir isso. E não é culpa... As pessoas não têm culpa disso. Uma culpa não vem de quem está praticando. São as estruturas, Guilherme, que são racistas. Todos nós, inclusive as pessoas negras, elas são passíveis de reproduzir coisas racistas também. Então, a gente precisa entender antes que são as estruturas para que a gente possa desconstruir tudo isso. A gente vive a sobrevida da colonização, da escravidão. Por que sobrevida? Porque naquele momento foi criado um ranking de vida e valor, as vidas que valem mais e as vidas que valem menos. E isso estão nas estatísticas, nas pessoas que ocupam os presídios, naqueles que têm os piores índices de educação. Ou seja, esse ranking de vida e valor nunca foi desconstruído. E a gente precisa desconstruir. Demanda tempo? Demanda. Mas a gente, para desconstruir, precisa falar sobre isso. Então é importante falar sobre isso hoje, para que as gerações futuras possam viver num país mais respeitoso, mais equânime, né? Que trate as pessoas de uma maneira respeitosa e equânime também, eu penso. Houve uma crítica publicada na revista 451 da professora Lígia Gonçalves Diniz, da UFMG, que gerou um grande debate. Ela fez várias considerações negativas sobre o seu livro, sobre Salvar o Fogo, entre elas de que o livro seria maniqueísta ao colocar personagens negras como boas e personagens brancos, na avaliação dela, como maus, malvados. Depois disso, o seu colega angolano, José Eduardo Gualusa, fez uma coluna no Globo em que ele elogia o livro, diz que não necessariamente ele concorda com a Lígia Diniz, e fez uma provocação se você não teria apenas reagido mal a uma crítica, né, que ele defende como uma crítica consistente. Passados alguns meses do calor daquilo, você mantém essa tua avaliação de que ela, na sua coluna na Folha de São Paulo, você falou que ali era uma percepção, era uma abordagem racista do tema. Você mantém essa Eu acho que a leitura avaliação? não é exatamente essa, Guilherme. Nesse texto da coluna da Folha, eu falo das estruturas que me fizeram alvo de violência mais uma vez. E talvez as estruturas
o editor que escolheu ela, uma mulher, talvez sem experiência, sem vivência, para ler uma história sobre raça, decolonialidade, sobre colorismo, porque ali as personagens serem tidas como maniqueístas, talvez seja uma simplificação. Primeiro que é uma comunidade afro-indígena e Luzia, ela é vítima, não é vítima da igreja, ela é vítima da comunidade. São pessoas negras direcionando contra seu corpo uma violência. Então não pode ser, pessoas negras não podem ser só boas, porque a história não é bem essa. Ou você leu ou você não leu, né? Eu estou aqui imaginando. Mas você sabe que eu tinha lido essa entrevista, essa resenha, e passei quase 30 dias em silêncio. Mas aconteceu uma coisa durante esse período. Ela foi para o Twitter me acusar, eu fiquei em silêncio. Só quem sabia do que eu pensava sobre a resenha era meu editor e uma pessoa da editora com quem eu conversava bastante. E aí passou 30 dias, claro, eu não vou... Por mais que eu visse até alguns elementos de racismo, de classe, de classismo naquele texto, eu não queria falar sobre aquilo. Mas aí, depois de 30 dias, ela foi para o Twitter, que eu nem uso o Twitter, ela foi para o Twitter me acusar de que tinha bloqueado ela em rede social e que eu era... Aí usou palavras que eram racistas, porque me chamou de sujeito, ou seja, quis me inferiorizar em relação a ela, em relação aos outros, me chamou de preguiçoso mental, de arrogante e de vaidoso. E aí eu saí dessa inércia, eu disse, não, eu não posso mais ficar em silêncio. Porque se fosse um autor branco, dificilmente ela ia para o Twitter proferir ofensas como ela proferiu. Mesmo o autor estando em silêncio. Eu não escrevi uma linha sobre aquilo. E aí eu digo, não. Claro que era impossível falar sobre esses xingamentos sem chegar à resenha que foi escrita. Mas eu nem falo da resenha nesse texto da Folha. Eu estou falando das estruturas que fizeram meu corpo ser alvo de violência mais uma vez. E aí foi importante falar sobre isso. Mas isso ganhou uma dimensão, uma distorção, porque eu me recuso. Eu estou no momento de lançamento do livro. É muito triste ter que parar um lançamento que qualquer autor vai ter seus lançamentos e vai se dedicar exclusivamente àquilo, vai ter críticas boas e ruins, mas vai conseguir fazer o seu trabalho e eu vou ter que parar o meu trabalho para responder a uma violência generalizada, porque o texto dela já gerou a violência do Agualusa, que por mais que ele não considere violência, eu considero, porque ali é o que a gente chama de white explaining, é uma pessoa branca dizer para uma pessoa de cor o que é racismo. Isso não se faz. Mansplaining é isso, né? Quando um homem diz para a mulher o que é misoginia. Whitesplaining. Né? Whitesplaining é isso. Sim. Ele fez whitesplaining na coluna dele. E não foi só o Agualusa, é uma coisa generalizada. Tem saído em revistas, tem publicado. Eu nunca vi tanto ódio direcionado a um autor. Esse tempo todo que eu conheço literatura brasileira, mesmo quando leitor, eu nunca vi um ódio tão generalizado da mídia, né? Daqueles que falam sobre literatura contra um autor como eu estou vendo agora. Mas eu também tenho consciência, embora eu não esperasse dessa maneira, eu sei que isso pode acontecer com qualquer autor que ocupa essa posição que eu estou ocupando. E principalmente se ele vem de um lugar que não faz parte desses lugares historicamente, né, relacionados ao espaço literário, se ele não vem da academia, se ele vem do Nordeste brasileiro, se ele traz a sua experiência racial para as suas histórias, ou seja, eu sei que ele está vulnerável a enfrentar tudo isso, mas eu não posso me considerar um desafortunado também, porque se tem isso por um lado, a cada vez que eu encontro os leitores, um outro mundo tem se revelado para mim. E é muito importante, é muito interessante, Guilherme, que eu não estou falando apenas para os meus iguais. Esses livros encontraram leitores dos diversos estratos sociais, das diversas origens que esse país tem. Né? E isso mostra que nem todas as pessoas... o mundo não está dividido em pessoas... Uma pessoa ser branca não necessariamente ela é racista. Não é isso. A gente está falando das estruturas racistas. E pessoas dispostas a conhecer ainda mais essas estruturas para não reproduzir esse racismo que muitas vezes é sutil, que a gente nem percebe, né? Que está
e que está introjetado em tantas esferas e dimensões da nossa vida. E às vezes, assim, nós reconhecermos que vivemos numa estrutura racista, a gente não está qualificando um ou outro como racista. Às vezes você falar de um ato racista, você está falando porque precisa ser dito. E não está apontando o dedo para aquela pessoa. A gente está apontando o dedo para as estruturas, para que isso possa ser modificado, né? Modificado ao longo do tempo. Para que a gente possa fazer uma outra leitura que não esta, né? Mas que, por enquanto, ainda é isto que tem nos dividido. Mas para que a gente possa superar esse momento, a gente precisa falar sobre isso. E o início do texto tem a ver com a outra pergunta que eu te fiz. Eu acho que tem um incômodo grande, e é um incômodo que eu vejo muito na academia, como se o escritor não pudesse ser um sucesso de vendas, né? E não pudesse ser lido por pessoas que vão fazer crochê ou canequinhas com seu livro. Como se isso fosse uma coisa menor né? Ali havia muito preconceito, inclusive, não só contra mim, contra os leitores desse livro, né? Como se uma divisão do mundo literário entre alta e baixa literatura. E que aquela revista estava perdendo tempo falando de uma baixa literatura. Que a alta literatura, jamais as pessoas fariam crochê, as pessoas jamais fariam tatuagem ou fariam uma caneca com isso. Eu acho que foi um menosprezo ao universo do leitor também. Sim. Bom, no caso de Torto Arado, é um livro que despertou isso nos leitores, né? Eu acho legítimo. Eu jamais faria isso com o livro, mas acho muito legítimo o que tem acontecido com o livro. Cada um expressa a sua afeição, né, aquilo que imaginou sobre o livro da maneira que sabe fazer. Então, fazendo o seu crochê, marcando uma frase na pele. Ou seja, isso é tão... Quando a literatura ocupou um lugar como esse no Brasil? Poucas vezes. O Jorge é um desses, né, que... Na biografia da Josélia Aguiar, inclusive, ela fala que depois do Gabriela, que ganhou o Prêmio Jabuti, o primeiro Prêmio Jabuti em 1958, foi um livro que vendeu muitíssimo, né, ao longo do tempo, naqueles primeiros anos principalmente, e se falava em Gabriela Mania. As mulheres queriam o bronze da pele de Gabriela, colocavam flor no cabelo, usavam perfumes de canela, né, de cravo, né? Que é cheiro de cravo e cor de canela, ou seja, existia a vida das pessoas se movimentaram no entorno desse livro. Não sei se na mesma proporção se Torto Arado chega à mesma proporção, mas eu vejo que também Torto Arado se movimenta alguns leitores para expressar tudo aquilo que essa história, essa narrativa representa para eles, da maneira mais espontânea, ou seja, se fosse a editora criando uma linha de produtos, ou de bonecos, ou de camisas, ou de canecas, dizendo que era o livro, essa crítica até seria aceitável. Mas como é espontâneo do leitor, eu acho que é um menosprezo para o leitor. Sim. Como se, para ser leitor, você só é leitor se você lê Crime e Castigo, do Dostoiévski, ou se você lê A Procura do Tempo Perdido, do Proust, ou seja, é isso, né? Você tem uma história muito legal com o Jorge Amado, você o conheceu, né? Queria que você contasse, por favor. Eu conheci o Jorge na adolescência, eu fui até a casa dele com Capitães da Areia, debaixo do braço. E eu queria só um autógrafo dele. Eu não queria nem encontrá-lo, com vergonha de incomodá-lo. Mas aí eu bati na casa dele, eu tinha saído de uma biblioteca, bati na casa dele e uma pessoa atendeu a porta, me disse, eu vou procurar saber se ele está disponível, se ele pode atender. E depois voltou e me chamou para entrar. E aí eu conheci o Jorge, conheci a Zélia. Eu lembro que eu queria falar tudo o que eu sentia pela literatura naquele momento. Eu já li o Jorge, nunca tinha lido a Zélia. Ela me perguntou, você já leu algum livro meu? Eu disse, não. Aí ela foi na estante, tirou Anarquistas, Graças a Deus, e me deu, autografou e me deu. E depois disso eu li toda a obra da Zélia Gattai. E aí eu conversei com eles que eu queria escrever, que eu escrevia, né, que eu queria ser escritor. E eles Você já foram tinha escrito esses 80 páginas? Já tinha escrito as 80 páginas de Torto Arado. E aí eu me lembro que eles foram muito generosos, né? A Zélia disse, você tem que ler muito, você tem que tentar escrever, não tenha pressa, tenha paciência. E até hoje eu brinco que esse acolhimento que eles me deram foi uma espécie de batismo literário, porque conhecer a obra do Jorge, ler mais tarde a obra da Zélia também,
foram muito importantes naquilo que eu entendo como literatura e de como a literatura deve ser tratada, como esse instrumento também de comunicação, de compartilhamento de narrativas, de história. Mas eu guardo com muito carinho essa história que eu tive com o Jorge e com a Zélia. Sempre que vai alguém na Bahia, eu levo lá na casa para visitar. Do Rio Vermelho. Porque eu acho que é um espaço que merece ser conhecido. Sim. Eu tinha 16 a 17 anos naquele momento, quando isso aconteceu. Era um menino, né? Com uma visão de mundo muito limitada também. Mas ainda assim, o Jorge já era uma referência, era quando eu estava lendo as obras dele, né? Lia uma atrás da outra, sem parar. E eu considero o Jorge um autor fundamental para a minha compreensão do que é a literatura e de como se deve narrar uma história. Também. E o que o Itamar de hoje diria para aquele Itamar de 17 anos? O Itamar de hoje? é tão complicado. O que é que eu diria? Eu acho que naquele momento eu duvidava mais de mim do que acreditava. Hoje, talvez, eu tenha menos esperanças, mas eu acredite mais em mim do que eu já acreditei algum dia. Então, é isso. Certo. Eu diria, vá em frente, que você vai conseguir acreditar em você. O Jorge tinha uma frase, não sei se ele falava várias vezes, mas uma vez falou, acho que até está na biografia da Josélia, que ele, quando perguntavam para ele se ele tinha gostado do... Não sei se era sempre, perguntaram uma vez se ele tinha gostado de uma adaptação de um filme dele, de um livro dele para o cinema. Aí ele falou, eu gostei, eu acho que quem não gostou foi o diretor, porque ele não entendeu nada do meu livro. Como é que está a sua expectativa com a série? Vai ser uma série de TV, né, para HBO, salvo engano, né? Eu não tenho mais falado com o pessoal da produção, eu não tenho participado diretamente, né? Torturado recebeu, teve uma adaptação para o teatro que tem circulado da Europa, que é da Europa e Estados Unidos, que é da Cristiane Jatahy. Essa eu pude assistir, quando estreou em Viena, eu fui assistir. Uma adaptação muito interessante, né, que une elementos do cinema e do teatro, bem ao modo da Cristiane Jatahy mesmo. E aí eu vejo como espectador, Guilherme, eu não participo diretamente da adaptação. Claro que se não for bom, talvez eu não diga a pessoa, mas eu não vou gostar porque não é a leitura do livro. Mas eu acho que quem adapta também dá um pouco da sua interpretação da história, da sua visão de mundo da história. Eu preferi não participar por uma questão muito simples. O tempo é escasso, eu preciso me dedicar àquilo que eu faço, eu preciso ler, eu preciso escrever e me dedicar a uma adaptação, porque eu recebi convite dos dois. Isso demandaria muito tempo e eu acho que meu barato é a literatura, então eu preciso escrever, não vou perder tempo fazendo outra coisa. Mas eu assisto como espectador. Essa adaptação que estão preparando para o audiovisual, certamente eu vou assistir, mas vou assistir como espectador, não como criador. Mas que elevação espiritual, hein? Você já começou a escrever o terceiro livro da trilogia? Eu já tenho muita coisa sistematizada, pronto. Não sei se o que eu tenho escrito vai ser modificado, né? Porque para mim essa experiência da escrita é uma experiência que vai se revelando ao longo da escrita. Eu escrevo e reescrevo, então eu nunca sei como vai terminar de fato. Não sei se será o próximo livro que eu vou publicar. Você falou isso, né? Eu não sei, isso ainda está em aberto, mas eu quero, se eu tiver tempo e saúde e vida, fechar esse ciclo que eu iniciei com Torturado, Já com tem uma título? próxima história. Não tem título. Ideias? E mesmo se eu tivesse, talvez eu não contasse. Poxa. Ideia, Guilherme, eu vou dizer, essa é uma história que começa na Chapada Diamantina. E ela segue em direção ao litoral. Bom, se a gente seguir o caminho do rio, o rio deságua na Baía de Todos os Santos, deságua na capital, vai de encontro ao oceano. Ou seja, a terceira história se passa em Salvador. Não sei se todo o período, mas é uma paisagem importante dessa história. Então vamos aguardar para ver. Você disse que você também está trabalhando numa outra história, mais urbana, e que teria uma relação com a tragédia de Medeia, Eurípides. Sim. Como é que está esse projeto? Esse é um projeto também antigo que eu tenho.
esse já está mais avançado, porque eu tenho muita coisa escrita sobre ele, embora também o meu processo de escrita sempre seja um processo de reescrita, então eu costumo avaliar tudo aquilo que eu escrevo em conjunto, e só quando eu concluo é que eu sei se aquela voz funcionou, se não funcionou, se eu preciso mudar o foco narrativo da terceira para a primeira pessoa ou vice-versa, se eu preciso introduzir alguma coisa a mais, mas esse está bem adiantado. São 3 histórias que aparentemente distintas e que tratam dessa relação de mãe e filho, mas a partir desse lugar, né, desse lugar que me pertence, que é analisando toda essa dinâmica social e racial também, de como elas impactam e influenciam nossa vida. Essa é uma história mais urbana, ela não tem uma relação com o campo. É um romance também. É um romance mas eu não conto porque para guardar, para reservar a alma da história para os leitores. Você tem muita coisa escrita já? Você sabe que eu tenho um romance pronto que eu não tenho vontade de publicar? Ah, é? É. Tenho um romance pronto, tenho histórias prontas que estão lá guardadas. Espero que não faça o que fizeram com o Bolanho. Depois. Eu vou ter que destruir tudo isso antes de... Ó, muito obrigado, Itamar. Valeu mesmo. Sucesso pro Salvar o Fogo. E quando você decidir contar dos outros 2 projetos, adoraria se a pessoa noticiar. Tá bom, Vou ficar no teu pé. Fique no meu pé. Eu prometo que eu falo com você novamente. Tá certo. E a você, muito obrigado pela audiência. Fique sempre atento, que eu sempre trago uma conversa interessante aqui nesse papo. Valeu!